Um CEO milionário entra em seu banheiro, encontra uma faxineira dormindo na tampa do vaso sanitário e se apaixona perdidamente. Antes de começarmos, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveita a história. Lily Collins estava no seu limite. Ela vinha trabalhando em turnos duplos há uma semana, limpando quartos de hotel durante o dia e cobrindo o turno da noite para uma amiga preguiçosa que sempre tinha uma desculpa nova. Agora, aqui estava ela, exausta, esgotada, um zumbi segurando um esfregão. A suíte VIP era a última do dia. Ela só queria terminar e ir para casa. Movendo-se na velocidade de uma tartaruga sonolenta, ela entrou no banheiro luxuoso. Era o maior que ela já tinha visto, quase do tamanho de seu apartamento inteiro. Uau, este lugar é um palácio. Quem precisa de um banheiro tão grande? Tem eco aqui. Ela murmurou, despejando desinfetante na pia. Ela esfregou, limpou, lavou. O cansaço a colocara no piloto automático, mas o pior ainda estava por vir. Ela se abaixou para limpar ao redor da banheira, apoiou a cabeça no braço por apenas um segundo e, de repente, sentiu o corpo ficar mais pesado. Só 5 segundos. Só 5. E então ela adormeceu, ali mesmo, apoiada na tampa do vaso sanitário. Dylan Scott acabara de encerrar um dia exaustivo de reuniões. Tudo o que ele queria era silêncio e um banho quente. Assim que entrou em sua suíte, tirou o terno e a gravata, desabotoou a camisa e atravessou o quarto direto para o banheiro, pensando apenas no vapor relaxante. Ele abriu a porta sem olhar ao redor e entrou. E foi aí que quase teve um ataque cardíaco. Que diabos! Sua voz ecoou pelo banheiro, quase quebrando os espelhos. Dylan deu um pulo para trás, o coração batendo forte como se estivesse sendo atacado por um urso polar com um. Lá, encostada na tampa do vaso, estava uma mulher de uniforme do hotel, dormindo. Em seu banheiro. O choque foi tão intenso que ele quase jogou a camisa nela como um exorcismo. Lily, por sua vez, acordou com o grito mais aterrorizante que já ouvira. Deu um solavanco, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, derrubando o balde de produtos de limpeza. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Dylan recuou como se ela fosse um fantasma saindo pelo ralo. Quem é você? E o que está fazendo no meu quarto? Lily, completamente desorientada, arregalou os olhos para o homem sem camisa à sua frente. Alto, cabelo escuro, expressão intensa, olhos furiosos e incrivelmente bonito. Ela piscou algumas vezes, tentando processar tudo. Banheiro grande, cheiro de sabonete caro, uniforme de limpeza. O hóspede. O quarto do hóspede. A realidade a atingiu de uma vez. Ela congelou. Então seus olhos se arregalaram ainda mais enquanto gritava, eu não te roubei, juro. Dylan piscou. O quê? Eu só adormeci aqui. Não. Isso soou mal. Lily levantou as mãos, como se um policial tivesse uma arma apontada para ela. Eu estava apenas limpando e decidiu tirar uma soneca no meu banheiro. Ou sua técnica de limpeza também envolve cochilar nos banheiros dos hóspedes? Lily gaguejou. Estava encrencada. Não é bem assim. Quer dizer, é, mas... Dylan apertou a ponta do nariz, tentando manter a calma. Então o meu banheiro é um dormitório agora. Foi uma soneca muito rápida. Ah, claro, apenas uma sonequinha de 30 minutos na tampa do vaso. Foram só 5 minutos. Você tem um cronômetro no cérebro ou algo assim? Senhor, sei que isso parece ruim, mas trabalho de manhã e à noite. Meu corpo simplesmente desligou. Dylan respirou fundo. Queria ficar bravo. Queria mesmo. Mas, por alguma razão, toda a situação era tão absurda que ele simplesmente não conseguia. Ela parecia desesperada, o rosto vermelho de vergonha, o cabelo uma bagunça, e o encarava como se sua vida dependesse daquele momento. E então Dylan fez algo completamente inesperado. Cruzou os braços e saiu do banheiro em direção à cozinha. Lily o seguiu rapidamente. Ele parou, virou-se para ela com uma expressão séria e perguntou, você bebe café? Lily piscou. Ah. Café. Você bebe? Sim. Mas o que isso tem a ver com? Ele pegou uma xícara do balcão e entregou a ela. Experimente. Ainda confusa, Lily pegou a xícara e cheirou o café. Fez uma careta imediatamente. Isto está péssimo. Dylan ergueu uma sobrancelha. Você percebeu só pelo cheiro? Lily hesitou. Sim. Um brilho curioso passou por seus olhos. Dylan Scott, o homem que nunca se importou com nada além de negócios, estava intrigado. E Lily,
que só queria sair dali com seu emprego intacto, não tinha ideia do que estava por vir. Lily ainda segurava a xícara de café como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dylan a observava com uma expressão indecifrável, braços cruzados, seu olhar intenso fixo nela. Ela não tinha ideia do que fazer. Então, estou demitida? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Dylan inclinou a cabeça como se considerasse a ideia. Ainda não decidi. Lily sentiu seu. Você não decidiu. Ele pegou a xícara de volta e olhou para o líquido escuro dentro dela. Antes disso, me explique como você sabia que este café estava péssimo sem nem provar. É óbvio. Ela respondeu, franzindo a testa. Cheira a queimado, e os grãos foram torrados demais, o que o torna muito amargo. Parece que alguém tentou disfarçar com açúcar, mas isso só piorou. Dylan ergueu as sobrancelhas. E você descobriu tudo isso só pelo cheiro? Lily abriu a boca para responder, mas hesitou. Espere. Por que ele estava tão interessado nisso? Juro que não faço isso sempre. Ela tentou minimizar. Eu apenas notei. Dylan ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a como se ela fosse um quebra-cabeça complicado que ele precisava resolver. E então, do nada, ele deu um passo para trás e se encostou no balcão. Perfeito. Perfeito. Você vai me ajudar a resolver este problema. Lily piscou. Eu vou o quê? O café do hotel é horrível. Já reclamei, mas ninguém consegue consertar. Se você consegue dizer o que está errado só pelo cheiro, talvez consiga descobrir o que é de errado com os outros pratos também. Lily soltou uma risada sem humor claro. Porque é exatamente isso que um membro da equipe de limpeza faz. A partir de agora, sim. Ela congelou. Desculpe, mas eu só faço limpeza. Não tenho nada a ver com comida. Dylan deu de ombros. Agora tem. Lily olhou para ele como se ele tivesse acabado de sugerir que ela pulasse de um avião sem paraquedas. Não posso simplesmente me tornar uma especialista em comida de repente. Mas você não precisa. Ele apontou para a xícara. Você já é. Lily abriu e fechou a boca, sentindo-se mais confusa a cada segundo. Ele devia estar brincando, certo? Mas sua expressão dizia que não. Senhor Scott, certo. Certo. Olha, agradeço, mas preciso do meu emprego. Dylan franziu a testa. E quem disse que estou te demitindo? Lily ficou em silêncio por um momento. Isso era um teste. Ela tinha certeza de que estava prestes a perder o emprego, e agora o CEO do hotel estava pedindo sua ajuda com a comida. Nada disso fazia sentido. Isso não é um teste, é. Tipo, se eu disser não, você vai me demitir. Dylan suspirou, já parecendo cansado da conversa. Se eu fosse te demitir, já teria feito. Agora venha. Você tem um café da manhã para provar. Lily piscou. De novo. E uma terceira vez. O quê? Você quer continuar discutindo ou apenas acabar logo com isso? Ela sabia que deveria dizer não. Mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar o fato de que ele ainda não a tinha dispensado. Talvez ela tivesse uma chance de salvar seu emprego. Lily suspirou. Tudo bem. Mas se isso for apenas um plano para me demitir depois, eu juro. Menos drama, mais café. Lily não tinha ideia de como havia chegado ali. No minuto, estava discutindo no banheiro do CEO. No seguinte, estava sentada em uma das melhores mesas do restaurante do hotel, com uma mesa cheia de pratos chiques à sua frente. Pratos que ela deveria provar. Dylan sentou-se à sua frente, de braços cruzados. Tudo bem, experimente então e me diga o que acha. Ela olhou para os pratos, depois de volta para ele. Você quer que eu coma tudo isso? Você trabalha em turnos duplos, certo? Quando foi a última vez que comeu? Lily abriu a boca para responder, mas não conseguia se lembrar. O silêncio foi suficiente para Dylan obter sua resposta. Exatamente. Agora coma. Lily hesitou, depois pegou um garfo e provou o primeiro prato. Fez uma careta. O molho está muito ácido. Parece que usaram limão demais para disfarçar algo que deu errado. Dylan assentiu, como se isso confirmasse suas suspeitas. Em seguida, ela provou um pedaço de carne e torceu o nariz. Cozido demais. E usaram um tempero que não combina nada com o prato. Outro prato. Isso deveria ser doce ou salgado. Porque agora, está apenas confuso. Dylan recostou-se na cadeira,
intrigado. Ela não apenas notava os erros, ela descrevia exatamente o que estava errado. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava impressionado. Lily limpou a boca e olhou para ele. Ok, posso ir agora? Dylan inclinou a cabeça. Você já pensou em trabalhar com comida? Lily riu. Você quer dizer comer comida ruim? Não, identificá-la. Lily parou de rir. O quê? Você tem um talento raro. A maioria das pessoas nem perceberia metade dos erros que você acabou de apontar. É só um truque bobo. Não significa nada. Dylan encarou por um longo momento, como se ela tivesse acabado de dizer a coisa mais ridícula do mundo. Aposto que já te disseram a mesma coisa antes. Lily abriu a boca, mas não tinha palavras. Ele estava certo. Dylan levantou-se, ajustando as mangas. Amanhã de manhã, você vem comigo para a cozinha. Quero que você prove alguns ingredientes. Os olhos de Lily se arregalaram. O quê? E não tente fugir. Sei onde você trabalha. Lily quase caiu da cadeira. Você está louco. Pela primeira vez naquela noite, Dylan riu. Ainda não, mas dê tempo ao tempo. Lily passou a noite inteira tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela deveria ter sido demitida. Na verdade, qualquer pessoa normal teria sido expulsa do hotel imediatamente por ser pega dormindo na tampa do vaso do CEO. Mas, de alguma forma, não só ela ainda tinha seu emprego, como agora estava envolvida em algum plano aleatório para melhorar o café da manhã do hotel. Fazia sentido. Não. Ela queria fazer parte disso. Também não. Mas Dylan Scott não parecia o tipo de homem que aceitava não como resposta. Então, na manhã seguinte, lá estava ela, arrastando-se para a cozinha do hotel, exausta mentalmente implorando a si mesma para não fazer nada que a levasse a ser oficialmente demitida. Ela empurrou a porta da cozinha e viu Dylan parado ao lado do chefe principal. O CEO olhou para o relógio, depois para ela. Você está atrasada. Lily suspirou. Se vai me demitir, faça logo. Só dormi 3 horas. Dylan sorriu de lado. Você sobreviverá. Agora venha aqui. O chefe principal, um homem alto e de ombros largos chamado Eduardo, a olhou com desconfiança. Esta é a faxineira. Ele cruzou os braços. O que ela está fazendo aqui? Salvando o café da manhã do hotel, respondeu Dylan secamente. Eduardo franziu a testa. Com todo o respeito, Sr. Scott, minha equipe é altamente treinada. Não acho que precisamos da opinião de uma faxineira. Lily congelou. Já se sentia deslocada por estar ali. Agora tinha que lidar com um chefe que a via como uma piada. Dylan, no entanto, nem piscou. Eu provei a comida ontem. Se sua equipe fosse tão qualificada quanto você diz, não estaríamos tendo esta conversa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Lily quis desaparecer debaixo do balcão. Eduardo cerrou o maxilar, claramente irritado. E o que exatamente a Sra. Collins tem a dizer sobre minha cozinha? Dylan gesticulou em direção a Lily. Descubra por si mesmo. Lily congelou. O quê? Você disse que o café estava péssimo. Agora me diga o que é de errado com os outros pratos. Eduardo soltou uma risada sarcástica. Ótimo. Vamos ouvir o que a especialista em esfregões tem a dizer. Lily sentiu o rosto esquentar. Que homem insuportável. Mas se ele queria um show, ela lhe daria um. Respirando fundo, Lily pegou uma colher e provou um dos pratos. Mastigou lentamente, analisando cada sabor. Os ovos mexidos estão secos. Você usou manteiga de baixa qualidade, e o sal está errado. Eduardo cruzou os braços. O que mais? Lily pegou um pedaço de pão e deu uma mordida. O pão não está fresco. Ou foi assado ontem ou armazenado incorretamente. Tudo bem. E o suco? Ela pegou um copo e bebeu um gole. Fez uma careta. Isso é um desastre. Eduardo ergueu uma sobrancelha. E por que isso? Porque alguém misturou suco de laranja fresco com o de caixinha e adicionou um toque generoso de decepção. Dylan segurou um sorriso. Eduardo, por outro lado, parecia prestes a explodir. Tudo bem, Sra. Collins. Se você é tão esperta, o que sugere? Lily olhou para ele por um momento, depois se virou para Dylan. Posso falar livremente, ou estou arriscando minha vida? Dylan riu. Fale livremente. Lily voltou-se para Eduardo. Este é um hotel 5 estrelas.
Os hóspedes esperam comida de alta qualidade, mas o café da manhã tem gosto de cafeteria de aeroporto. Se quer minha opinião, precisa melhorar os ingredientes. Manteiga de verdade, pão fresco, ovos caipiras. O chefe cerrou o maxilar. Isso custa dinheiro, e comida ruim custa clientes. Eduardo ficou vermelho. Dylan, por outro lado, parecia estar se divertindo. Então está resolvido. Vamos testar as sugestões da Sra. Collins. Eduardo parecia que ia engolir um balde de óleo fervente. Isso é um insulto. Tenho anos de experiência, e essa garota acabou de vir da limpeza. Dylan deu de ombros. E ainda assim ela conseguiu apontar todos os problemas com sua comida em menos de 5 minutos. O chefe fechou a boca abruptamente. Dylan virou-se para Lily. Muito bem. Agora vá descansar um pouco. Lily saiu do restaurante sentindo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Mas, pela primeira vez, sentiu que tinha feito algo importante, mesmo que fosse apenas consertar o café da manhã. Lily estava dobrando lençóis na lavanderia quando Carla entrou correndo, ofegante. Lily. Lily ergueu os olhos. O que foi? Estão dizendo por aí que você humilhou o chefe na frente do CEO. Lily fez uma careta. Eu só disse a verdade. Os olhos de Carla se arregalaram. E ele te deixou sair viva? Mais ou menos. Carla agarrou pelos ombros. Você está dormindo com ele. Lily engasgou com a própria saliva. O quê? As pessoas estão dizendo que ele te promoveu porque vocês dois estão tendo um caso. Lily enterrou o rosto nas mãos. Vou desaparecer debaixo dos lençóis e nunca mais sair. Mas antes que pudesse fazer isso, a porta da lavanderia se abriu. Eduardo entrou. Senhorita Collins, Lily engoliu em seco. Oi. Eduardo respirou fundo. Eu queria dizer que... Fui um idiota esta manhã. Lily congelou. Você estava certa. Mudamos os ingredientes do café da manhã, e os hóspedes adoraram. Lily piscou, tentando entender se tinha ouvido corretamente. Eduardo estava se desculpando. Ele estendeu a mão. Posso contar com sua opinião quando experimentarmos pratos novos? Lily olhou para a mão dele. Depois para Carla, que parecia ainda mais chocada do que ela. Com um suspiro, apertou a mão do chefe. Desde que eu não tenha que lavar a louça depois. Eduardo riu. Combinado. Carla conteve um grito. Lily não sabia como, mas acabara de ganhar um novo papel no hotel, e não tinha ideia de onde isso a levaria. Lily ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido naquela manhã. Ela, uma simples funcionária da limpeza, tinha conseguido desafiar o chefe principal do hotel, consertar o café da manhã, de alguma forma, sobreviver à experiência. Não apenas sobreviver, ela agora era oficialmente alguém que as pessoas ouviam quando o assunto era comida. Mas isso também significava que os rumores estavam se espalhando como fogo nos corredores do hotel. O que começou como Lily dormiu no banheiro do CEO, rapidamente se transformou em Lily e o CEO tiveram um momento privado no banheiro. E ao meio-dia, já havia escalado para Lily estar tendo um caso secreto com o chefe, e agora tem acesso livre à cozinha. Ela tentou ignorar os olhares curiosos e os sussurros pelas costas enquanto trocava os lençóis em um dos quartos, mas não estava funcionando. Então você é a nova favorita do hotel agora. A voz irritante de Julia, uma das recepcionistas, fez Lily suspirar antes mesmo de se virar. Sou a nova provadora oficial de comida ruim. Só isso. Julia cruzou os braços. Engraçado. Ninguém nunca foi promovido tão rápido neste hotel. Você deve ter feito algo realmente especial para chamar a atenção do Sr. Scott assim. Lily revirou os olhos. Preciso desenhar. Dormi no banheiro dele e, em vez de me demitir, ele me fez provar café ruim. Essa é toda a história. Julia ergueu uma sobrancelha, claramente não acreditando. Claro. Tenho certeza que foi só isso. Lily respirou fundo. Olha, adoraria ficar e ouvir suas teorias malucas, mas na verdade tenho trabalho a fazer. Com licença. Ela pegou seu carrinho de limpeza e o empurrou pelo corredor antes que Julia pudesse dizer mais alguma coisa. A única coisa que ela queria agora era que Dylan a deixasse em paz. Com sorte, ele já tinha esquecido sua ideia ridícula de fazê-la provar mais pratos e a deixaria voltar à sua vida normal. Mas ela deveria saber. Dylan Scott nunca esquecia nada. No final da tarde, quando estava prestes a sair e finalmente descansar um pouco, Lily recebeu uma mensagem de Carla. O chefe Eduardo quer falar com você na cozinha. É melhor ir antes que ele te jogue na panela de sopa.
Lily suspirou. Isso nunca acaba. Quando chegou à cozinha, Eduardo estava esperando de braços cruzados. Mas desta vez, ele não parecia pronto para atacá-la. O Sr. Scott quer vê-la no restaurante. Agora, Lily suspirou novamente. Ele nunca se cansa, não é? Eduardo sorriu de lado. Você ainda está respirando, então acho que não. Resignada, ela foi até o restaurante, onde encontrou Dylan sentado a uma mesa, estudando um menu com a mesma intensidade de alguém tomando decisões na bolsa de valores. Deveria começar a cobrar por essas consultas, disse Lily, puxando uma cadeira e sentando-se sem esperar convite. Dylan ergueu os olhos para ela. Muito engraçado. Eu tento. Ele deixou o menu de lado e olhou para ela por um momento. Tenho uma proposta para você. Lily piscou. Isso não soa bem. Você gosta? Duvido. Dylan a ignorou e continuou. Há um grande evento de gastronomia acontecendo em Paris na próxima semana, um dos maiores do mundo. Lily apenas o encarou, esperando pela parte que fazia sentido. Ok. E? Quero que você venha comigo. Ela piscou novamente. O quê? Você me ouviu. Quero que você venha comigo. Ela soltou uma risada, sem acreditar no que estava ouvindo. Espere. Você quer que eu vá com você a algum evento chique de comida em Paris? Exatamente. Ela riu ainda mais. Sou uma governanta, Scott. Limpo quartos e esfrego vasos sanitários. Você quer que eu vá a Paris só para te dizer se um prato está ruim? Dylan inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, sua expressão séria. Você tem um talento especial. Um paladar refinado. Algo que a maioria das pessoas não tem. Quero que você me ajude a identificar os melhores chefes e ingredientes. Lily balançou a cabeça, ainda incrédula. Nem sei por onde começar com o quão louco isso é. Primeiro, eu nem deveria estar aqui. Segundo, quem disse que eu realmente sei o que estou fazendo? Eu digo. Ela abriu a boca para argumentar, mas a convicção nos olhos dele a deteve. Ele acreditava nela, e isso a deixava desconfortável. Não posso aceitar, Dylan franziu a testa. Por que não? Porque é ridículo. Não sei nada sobre esses eventos. Eu também não sabia na primeira vez que fui, ela zombou. É diferente. Você é um CEO. E você tem um dom. Lily não sabia o que dizer. Alguém já havia dito algo assim para ela antes. Alguém já havia acreditado que ela era realmente boa em algo. Ela baixou o olhar para a mesa. Tenho um emprego aqui. Pagarei o dobro do que você ganha no hotel. Seus olhos se arregalaram de surpresa. O quê? É justo, considerando que você estará me ajudando. Ela ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Não posso simplesmente largar tudo. Você não precisa. É apenas uma viagem de 3 dias. Lily mordeu o lábio, tentando ignorar a sensação de que estava entrando em uma armadilha. Mas, ao mesmo tempo, quando ela teria uma oportunidade como essa novamente? Preciso pensar. Dylan assentiu. Tudo bem. Mas não demore muito. Lily saiu do restaurante sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela estava realmente considerando isso. Estava louca o suficiente para viajar com Dylan Scott. Talvez estivesse, mas ainda não estava pronta para admitir. Passou o resto do dia tentando afastar o pensamento. Concentrou-se em seu trabalho, dobrando lençóis, limpando quartos. Mas toda vez que alguém mencionava o nome de Dylan Scott, um arrepio estranho percorria sua espinha. Ele realmente tinha feito aquela oferta ridícula. Ela. Em Paris. Como se fosse alguém importante. Como se fosse alguém que importasse para ele além de ser apenas uma funcionária que, por puro acidente, havia chamado sua atenção. Toda vez que pensava nisso, a explicação mais lógica vinha à mente. Ele estava brincando com ela. Não havia outra razão. E ainda assim, quando seu turno terminou e ela voltou para seu pequeno apartamento alugado, desabou no sofá e ficou olhando para o teto. A viagem era em 3 dias. 3 dias. Se dissesse sim, estaria embarcando em um avião com Dylan, indo para um evento onde não conhecia ninguém, não entendia as regras e provavelmente se sentiria uma completa idiota. Mas se dissesse não, Lily fechou os olhos e respirou fundo. Era uma oportunidade única na vida. Por anos, disseram-lhe que ela não era boa o suficiente para nada além de trabalho braçal. Ninguém nunca olhou para ela e disse, você é talentosa. Ninguém nunca acreditou nela.
E agora Dylan Scott, o CEO do hotel, estava dizendo que ela era especial. Que a queria ao seu lado, ajudando-a a escolher os melhores chefes e pratos. Mesmo que fosse um erro. Mesmo que ele estivesse errado. Pela primeira vez, Lily quis acreditar que talvez houvesse algo dentro dela que valesse a pena. E antes que pudesse mudar de ideia, pegou o telefone e digitou uma mensagem. Ok. Estou dentro. Segundos depois, a resposta dele chegou. Ótimo. Prepare-se para a viagem. Ela soltou um longo suspiro. O que diabos ela estava fazendo? O dia da viagem chegou mais rápido do que Lily esperava. Acordou antes do alarme, fez a mala com roupas emprestadas de Carla, porque, segundo sua amiga, se você vai viajar com um bilionário, pelo menos tente parecer rica, e foi para o aeroporto com as mãos suando. Dylan estava esperando na sala VIP, vestido impecavelmente como sempre. Parecia completamente à vontade, como se fosse apenas mais um dia comum para ele. Para Lily, parecia completamente surreal. Você está na hora. Isso é um milagre. Lily revirou os olhos. Pensei em fugir, mas minha conta bancária me convenceu a ficar. Dylan riu. Esse é o espírito. Antes que pudesse pensar demais, ela estava sendo conduzida para o avião. Mas, claro, este não era um avião qualquer. Ela já havia voado antes, mas sempre espremida na classe econômica, esperando não acabar ao lado de alguém roncando. Agora, estava em um jato particular, com assentos de couro macio, comida de verdade sendo servida e espaço suficiente para dançar se quisesse. Ok, ela disse, olhando ao redor. Isso é bem mais legal do que os ônibus voadores que estou acostumada. Dylan deu um pequeno sorriso. Bom saber que já estou te impressionando. Lily afundou no assento e soltou um suspiro. Você não precisa me impressionar, Scott. Só precisa garantir que eu não me envergonho em Paris. Sem promessas. Ela se virou para olhá-lo. Você realmente gosta de me torturar, não é? Um dos meus passatempos favoritos. O avião decolou, e Lily fechou os olhos por um momento, sentindo as borboletas no estômago. Ela estava realmente indo para Paris, com Dylan Scott. Nada em sua vida jamais fora tão surreal. O hotel em que estavam hospedados parecia saído de um filme. Móveis com detalhes dourados, lustres brilhantes, tapetes luxuosos. Tudo parecia tão caro que Lily tinha medo de tocar em qualquer coisa. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Dylan a levou a um jantar exclusivo antes do evento principal. E foi aí que Lily percebeu quão fundo estava encrencada. Todos na sala pareciam pertencer a um mundo do qual ela nunca faria parte. Mulheres em vestidos longos e saltos perigosamente altos, homens em ternos sob medida, todos segurando taças de vinho e falando francês como estrelas de cinema. Lily, em seu vestido emprestado, sentiu-se uma completa fraude entre eles. Dylan, por outro lado, parecia em casa. Movia-se pela sala sem esforço, cumprimentando pessoas importantes, conversando com chefes renomados, enquanto Lily tentava agir como se soubesse o que estava fazendo. Mas então, o momento que ela temia chegou. Senhorita Collins, certo? Um homem de meia idade se aproximou, sorrindo educadamente. Lily piscou. Sim. Dylan mencionou que você tem um talento especial para identificar sabores. Ela lançou um olhar mortal para Dylan, que apenas sorriu como se fosse completamente inocente. O homem pegou uma taça de vinho e entregou a ela. Então nos diga, de que ano é este vinho? Lily olhou para a taça como se fosse veneno. Dylan apenas cruzou os braços, claramente se divertindo. Não me olhe assim. Isso faz parte do seu trabalho agora. Rangendo os dentes, Lily tomou um pequeno gole. O vinho era forte, encorpado, mas havia algo diferente nele. Analisou o sabor e, sem pensar, disse. Foi envelhecido em barris de carvalho, mas há uma nota frutada. Deve ser uma safra recente, talvez 3 anos. Os olhos do homem se arregalaram. Exatamente. Lily congelou. O quê? Você acertou. Dylan sorriu, satisfeito. Viu, eu sabia que você era boa nisso. Lily olhou para a taça como se o vinho tivesse acabado de revelar os segredos do universo. Ela realmente tinha acertado. Talvez. Talvez estar aqui não fosse um erro tão grande, afinal. O jantar continuou, com Lily sendo apresentada a mais e mais pessoas, e a cada prato que provava, sua confiança crescia um pouco mais. No final da noite, enquanto voltavam para o hotel, Dylan virou-se para ela com um sorriso divertido. Admito. Você me surpreendeu, Lily zombou. Eu me surpreendi. Ele parou na frente dela e inclinou a cabeça.
Então? Ainda acha que não pertence a este mundo? Ela o encarou por um longo momento. Pela primeira vez, não sabia como responder. Talvez ela pertencesse. Talvez tivesse passado tempo demais pensando que não era boa o suficiente. Dylan a estudou por mais alguns segundos antes de dar um pequeno sorriso. Você tem talento, Collins. E agora que sei disso, não vou te deixar escapar. Lily sentiu um arrepio percorrê-la. Dylan Scott nunca dizia nada por acaso, e de repente ela percebeu que esta viagem poderia mudar muito mais do que sua carreira. Poderia mudar tudo. Lily acordou na manhã seguinte sentindo como se ainda estivesse sonhando. Estava em Paris, em um hotel 5 estrelas, viajando com um CEO bilionário que, por alguma razão inexplicável, achava que ela tinha talento. Se alguém tivesse-lhe dito isso uma semana atrás, ela teria rido na cara deles e mandado procurar ajuda. Mas aqui estava ela, deitada na cama mais confortável em que já dormira, olhando para o teto e tentando entender como sua vida havia virado de cabeça para baixo tão rapidamente. Suspirando, levantou-se e caminhou até a janela. A vista da cidade era de tirar o fôlego. Prédios históricos, ruas movimentadas, cafés charmosos, tudo parecia saído de um filme. E ela, Lily Collins, estava bem ali no meio de tudo isso. Um som de notificação a fez pegar o telefone. Era uma mensagem de Dylan. Café da manhã às 8. Não se atrase. Lily revirou os olhos. Nem em Paris ele dá folga. Mas, apesar de reclamar mentalmente, tomou um banho rápido, vestiu-se e desceu para encontrá-lo. Dylan já estava sentado a uma mesa no restaurante do hotel, lendo algo em seu telefone. Você sempre chega primeiro em todos os lugares. Ele ergueu os olhos e deu-lhe um sorriso de lado. Alguns chamam de pontualidade, outros de eficiência. Ela sentou-se e pegou o menu. E eu chamo de insuportável. Ele riu. O garçom se aproximou e Dylan pediu um café preto. Lily, por outro lado, pediu um croissant e chocolate quente. Você não é fã de café? Dylan perguntou, erguendo uma sobrancelha. Gosto, mas estamos em Paris. Chocolate quente aqui é praticamente uma obra de arte. Ele não discutiu, apenas observou enquanto ela dava o primeiro gole e fechava os olhos, suspirando. Meu Deus, isso é bom. Dylan sorriu, balançando a cabeça. Você realmente leva comida a sério. Você me trouxe aqui para isso, não foi? Verdade. Tomaram café da manhã sem pressa, e Lily notou que, pela primeira vez, a companhia dele não parecia tão estranha. Era quase natural. Quando terminaram, Dylan pagou e se levantou. Temos um dia agitado pela frente. Não me diga que terei que provar mais vinho misterioso. Ele riu. Hoje é sobre comida. Faremos degustações com alguns dos melhores chefes da França. Os olhos de Lily se arregalaram. Isso soa intenso. Você sobreviverá. Ela zombou, mas caminhou ao lado dele. As degustações aconteceram em uma sala privativa no evento gastronômico, onde chefes renomados preparavam pratos para um grupo seleto de convidados. Lily provou pratos que nunca imaginou que existissem. Sabores refinados, técnicas sofisticadas e, para sua própria surpresa, percebeu que realmente sabia o que estava fazendo. Apontou pequenos erros, identificou ingredientes secretos e até sugeriu melhorias que fizeram alguns chefes erguerem as sobrancelhas surpresos. Dylan a observou o tempo todo, seu olhar uma mistura de satisfação e curiosidade. Quando o evento terminou, estavam caminhando pelo salão quando uma mulher elegante se aproximou. Alta, loira, vestindo um vestido caro e justo, com um sorriso que irradiava confiança absoluta. Lily não sabia quem era, mas reconheceu imediatamente o tipo. Alguém do mundo de Dylan. Dylan Scott, disse a mulher, sorrindo. Há quanto tempo? Dylan sorriu educadamente. Madeline, não esperava te ver aqui. Paris é minha segunda casa, querido, e você? Ela olhou de relance para Lily. Arranjou uma nova companhia. Lily sentiu um arrepio percorrer sua espinha pela forma como a mulher a avaliou da cabeça aos pés. Lily Collins, disse Dylan casualmente. Ela está trabalhando comigo. Madeline sorriu, mas Lily notou a faísca sutil de desdém. Oh, que interessante. E como exatamente ela está trabalhando com você? Lily sentiu o estômago revirar. Sabia exatamente o que aquela pergunta implicava. Dylan percebeu também e franziu a testa. Lily tem um talento especial para sabores. Ela está me ajudando a avaliar os pratos no evento. Madeline fingiu surpresa. Que curioso. Eu poderia jurar que ela era, bem, algo completamente diferente.
Lily cerrou os punhos. Sabia exatamente o que a mulher estava insinuando. Dylan percebeu sua expressão e colocou a mão gentilmente em suas costas, um gesto pequeno, mas protetor. Foi bom te ver, Madeline, ele disse, encerrando a conversa. Madeline lançou um último olhar para Lily antes de sorrir e se afastar. Lily soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Dylan olhou para ela. Ignore. Ela cruzou os braços. Você percebeu o que ela estava insinuando, certo? Sim, e é por isso que eu não deveria estar aqui. Dylan parou, segurando seu braço gentilmente para que ela o olhasse. Você está aqui porque tem talento. O que os outros pensam não importa. Lily mordeu o lábio, desviando o olhar. Fácil para você dizer. Você é um bilionário. E você é inteligente, então pare de se preocupar. Ela queria acreditar nele. Mas parte dela sabia que pessoas como Madeline nunca veriam alguém como ela como algo mais do que uma intrusa. Mais tarde naquela noite, quando Lily estava sozinha no bar do hotel, viu Madeline conversando com Dylan do outro lado da sala. E para seu desânimo, eles pareciam bem próximos. Ela não deveria se importar. Não fazia sentido se importar. Mas quando Madeline tocou o braço de Dylan e ele sorriu, Lily sentiu algo se revirar dentro dela. Levantou-se e saiu da sala antes que pudesse descobrir o que era. Minutos depois, estava em seu quarto, sentada na cama, tentando se convencer de que não era nada. Mas seu coração não acreditava. E pela primeira vez, Lily percebeu que talvez, apenas talvez, estivesse começando a sentir algo por Dylan Scott. Lily passou a noite inteira tentando ignorar o mal-estar no peito. Ela não se importava. Ou pelo menos, era o que continuava dizendo a si mesma enquanto se virava na cama, tentando encontrar uma posição confortável para dormir. Mas toda vez que fechava os olhos, a imagem de Dylan e Madeline conversando surgia em sua mente. O jeito como a mulher tocava o braço dele, o jeito como ele sorria para ela, como pareciam pertencer ao mesmo mundo. O que Lily estava fazendo ali? Sentia-se como uma criança brincando no escritório de um executivo, uma personagem de fundo em um filme estrelado por pessoas ricas e sofisticadas. E agora que estava ali, sentia como se todos estivessem apenas esperando que ela cometesse um erro para poderem expulsá-la. E talvez fosse exatamente isso que ela devesse fazer. Quando o sol nasceu, Lily levantou-se com uma decisão tomada. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Dylan. Acho melhor ir para casa. Obrigada pela oportunidade, mas não pertenço a este mundo. Encarou a tela por um momento antes de apertar enviar. Feito. Agora, era só esperar. Mas a resposta veio rápido demais. Encontre-me no restaurante em 10 minutos. Lily suspirou. Ótimo. Vestiu-se relutantemente e desceu para o restaurante. Encontrou Dylan sentado à mesa, tomando café com uma expressão nada feliz. Bom dia, ela disse, sentando-se à sua frente. Você acha que pode simplesmente me enviar uma mensagem assim e fugir? Não estou fugindo. Estou sendo realista. Ele cruzou os braços. Realista? Sim. Olha, Dylan, agradeço tudo o que você fez, mas não faz sentido eu ficar aqui. Ele a encarou por um longo momento antes de inclinar a cabeça. Isso é sobre Madeline. Lily sentiu o estômago despencar. O quê? Não, claro que não, Dylan sorriu de lado. Você desapareceu logo depois que nos viu conversando. Eu estava apenas cansada. Collins, você não é boa em mentir. Ela revirou os olhos, pegando um pedaço de pão e passando manteiga nele, tentando agir com indiferença. Não tem nada a ver com isso. Só acho que foi um erro aceitar esta viagem. Por quê? Ela largou o pão e olhou para ele. Porque não sou como você, Dylan. Não sou sofisticada. Não falo francês. Não sei como agir nesses eventos. Você viu o jeito como Madeline me olhou. O jeito como todo mundo me olha. Dylan suspirou, esfregando o rosto. Então é isso. Você quer desistir só porque algumas pessoas nobres não conseguem lidar com o fato de que você é mais talentosa do que elas? Não sou mais talentosa do que ninguém. Você é. Lily ficou em silêncio. Dylan inclinou-se sobre a mesa, seu olhar intenso. Você acha que te trouxe aqui para nada? Não perco meu tempo com pessoas que não têm valor. Ela sentiu o coração acelerar. Ele raramente elogiava alguém. Raramente dizia algo tão direto. E caramba, isso a fazia querer acreditar nele. Mas então, Dylan levantou-se e jogou um cartão na mesa. Você tem até o meio-dia para decidir. Se quiser ir embora,
há um voo de volta para casa reservado para você. Mas se quiser ficar, me encontro no salão principal às 15 horas. Lily olhou para o cartão, depois para ele. Dylan a observou por um momento antes de deixar o restaurante. Ela respirou fundo. E agora? Ficar significava continuar lidando com um mundo que não a aceitava. Mas ir embora significava admitir que estava fugindo. E Lily Collins nunca fugia de nada. Quando o relógio marcou 15 horas, ela estava no salão principal. Dylan não sorriu quando a viu, mas havia algo de satisfeito em sua expressão. Bom. Agora pare de agir como se não merecesse estar aqui e venha comigo. E Lily, pela primeira vez desde que chegou, decidiu que faria exatamente isso. O evento daquela tarde era um dos mais importantes da conferência gastronómica. Dylan tinha reuniões com investidores, e Lily precisava assistir a um painel sobre novos talentos na culinária internacional. Estava determinada a absorver tudo o que pudesse. Ouvir os especialistas, prestar atenção aos detalhes, tentar entender o que tornava um prato verdadeiramente memorável. Mas enquanto fazia anotações mentais, ouviu duas mulheres sussurrando atrás dela. Você viu aquela garota com Dylan Scott? Sim, dizem que ele pegou uma faxineira e a trouxe para Paris. Lily sentiu o rosto corar. Deve ser algum tipo de capricho dele. Ou talvez ela tenha algo especial que ele goste, se é que me entende. As duas mulheres riram. Lily fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Não ia deixar isso a incomodar. Não ia dar a elas essa satisfação. Em vez disso, virou-se com um sorriso doce e disse, em tom amigável, obrigada por se importarem tanto com a minha vida. Adoraria continuar esta conversa, mas preciso voltar ao painel. Afinal, estou realmente aqui trabalhando. Podem dizer o mesmo. As duas mulheres ficaram sem palavras. Lily piscou, virou-se e voltou a prestar atenção ao painel, sentindo-se muito melhor. Não tinha tempo para se preocupar com pessoas pequenas. Quando encontrou Dylan no final do evento, ele notou algo diferente nela. O que aconteceu? Ela sorriu. Acho que finalmente entendi porque estou aqui. Ele ergueu uma sobrancelha. E porquê? Porque sou boa nisso, Dylan sorriu de lado. Finalmente, Lily sentiu-se leve pela primeira vez que estava ali, não porque ela escolheu, mas porque ela escolheu estar ali. E isso mudou tudo. Lily nunca pensou que poderia se sentir tão confortável em um lugar que, poucos dias antes, parecia completamente fora de seu alcance. Mas lá estava ela, sentada ao lado de Dylan, avaliando pratos com alguns dos maiores críticos gastronómicos do mundo, e pela primeira vez, sem sentir que estava no lugar errado. Ela ainda chamava a atenção. Isso era inevitável. As pessoas ainda sussurravam quando ela passava. Ainda a olhavam como se fosse uma intrusa por estar ali. Mas agora, Lily não se importava mais. E de alguma forma, isso parecia incomodar mais as pessoas do que se ela tivesse simplesmente desistido e ido embora. A noite chegou rapidamente, e Dylan organizou um jantar em um restaurante exclusivo para alguns convidados. O ambiente era elegante, a comida impecável e o vinho fluía livremente. Lily tentou acompanhar as conversas ao seu redor, mas percebeu que não precisava mais se esforçar tanto. Já conseguia identificar quais ingredientes eram usados em cada prato. Conseguia reconhecer os detalhes técnicos das preparações. Estava aprendendo. E Dylan sabia disso. Você está mais confiante, ele disse depois que o garçom serviu a sobremesa. Pareço mais confiante, ou finalmente estou. Dylan sorriu. Ambos. Ela pegou o garfo e cortou um pedaço da sobremesa à sua frente. O que há de errado? Você parece surpresa. Apenas satisfeita. Por quê? Ele se inclinou um pouco em direção à mesa, olhos fixos nela. Porque eu sabia que você era boa nisso. Estava apenas esperando que você também percebesse. Lily sentiu um calor subir ao rosto, mas disfarçou tomando um gole de vinho. O jantar continuou normalmente até Madeline chegar. Como sempre, parecia ter saído de uma revista de moda. Impecável e confiante. Sentou-se à mesa como se fosse a anfitriã da noite e lançou um sorriso afiado para Lily. Querida, que surpresa te ver aqui. Lily sorriu de volta. Não sou mais uma surpresa. Estou começando a fazer parte deste mundo. Madeline ergueu as sobrancelhas. É o que você pensa? Dylan pigarreou, interrompendo a troca de farpas delas. O que te traz aqui, Madeline? Ela pegou uma taça de vinho, girou o líquido na taça e sorriu. Um aviso amigável. Lily cruzou os braços. Oh, isso parece interessante. Por favor, continue. Os olhos de Madeline pousaram em Dylan.
Você sabe que este mundo é um jogo e, por mais que goste de trazer desafios para si mesmo, há coisas que simplesmente não se encaixam nele. Lily percebeu o olhar rápido que a loira lançou em sua direção. Dylan permaneceu impassível. Madeline, estou cansado dos seus joguinhos. Se tem algo a dizer, diga logo. A mulher sorriu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você já parou para pensar em como isso pode prejudicar sua imagem? Trazer uma faxineira para Paris, apresentá-la como se fosse algum tipo de especialista. As pessoas falam, Dylan. E acredite, nem todo mundo está feliz com isso. Lily sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Dylan falou. Quem se importa com o que eles dizem? Madeline riu como se ele fosse muito ingênuo. Você, querido. No fundo, você sempre se importou. Não teria chegado onde chegou se não soubesse jogar este jogo. Dylan sustentou o olhar dela por um momento e depois sorriu maliciosamente. Engraçado. Sempre pensei que o jogo era sobre talento. E Lily tem isso de sobra. Madeline revirou os olhos. Você realmente acha que isso é suficiente? Lily, que se segurara até então, decidiu que era hora de falar. Madeline, deixe-me perguntar uma coisa. A loira a encarou, surpresa por ela ter entrado na conversa tão diretamente. O que exatamente te incomoda tanto? O fato de eu estar aqui? Ou o fato de você não conseguir me derrubar? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Madeline endureceu brevemente a expressão, mas rapidamente se recuperou com um sorriso. Você se acha tão esperta, não é? Eu sou esperta. E você sabe disso. Dylan observou a troca com um brilho de diversão nos olhos. Madeline respirou fundo e olhou para ele novamente. Tudo bem. Mas não diga que não avisei. Levantou-se, ajeitou o vestido e saiu do restaurante sem olhar para trás. Lily suspirou e pegou sua taça de vinho. Se ela vai ser um problema recorrente, precisarei de um aumento. Dylan riu, pegando sua própria taça e erguendo-a. Já está negociando salário? Estou aprendendo rápido. Ele sorriu, e eles brindaram. Mas Lily sabia que isso não tinha acabado. Madeline não era o tipo de mulher que simplesmente aceitava perder. E de alguma forma, Lily sentiu que esta era apenas a primeira ameaça visível. Porque se havia uma coisa que ela aprendera sobre este mundo, era que os inimigos nunca atacavam de frente. Eles esperavam. Eles planejavam. E quando você menos esperava, eles te derrubavam. Lily não ia deixar isso acontecer. Estava pronta para lutar. Lily percebeu que algo havia mudado depois daquela noite. Não era apenas Madeline. Toda a atmosfera ao seu redor parecia diferente. Antes, as pessoas a olhavam com curiosidade, como se esperassem que ela falhasse. Agora, a hostilidade era aberta. Ela havia se tornado um problema. E não demorou para sentir isso na pele. No dia seguinte, em um evento gastronômico exclusivo, ela e Dylan entraram no salão. E imediatamente, os sussurros começaram. Mas desta vez, não eram apenas murmúrios baixos. As pessoas estavam falando abertamente. Ouvi dizer que ela era camareira no hotel dele. Ele trouxe uma amadora para Paris e fingiu que ela era especialista. Claro, há outra razão para ela estar aqui. Lily sentiu a raiva subir. Mas tentou manter a calma. Não daria a eles a satisfação de vê-la perder o controle. Dylan, por outro lado, não estava nada calmo. Rangeu os dentes e lançou um olhar duro para as pessoas ao redor, que rapidamente desviaram os olhos, fingindo que não estavam fofocando. Collins, ignore-os. Fácil para você dizer. Ele olhou para ela, seu tom firme. Quer provar que pertence a este lugar? Então haja como se não se importasse com esses idiotas. A única maneira de vencer este jogo é não jogar pelas regras deles. Lily respirou fundo. Ele estava certo. Se agisse como se aquelas palavras importassem, estaria provando que eles estavam certos. Ergueu o queixo, ignorou os olhares e caminhou confiantemente pela sala ao lado de Dylan. Mas a verdadeira surpresa da noite veio quando foram apresentados a um dos maiores críticos gastronômicos do mundo, Jacques Moreau. Sr. Scott, prazer em revê-lo. O homem, um francês idoso de olhos penetrantes, apertou a mão de Dylan antes de se virar para Lily. E você deve ser Lily Collins, ela piscou, surpresa. Você ouviu falar de mim? Oh, mon cher, toda Paris ouviu falar de você. Dylan escondeu um sorriso enquanto Lily tentava mascarar seu choque. Toda Paris. Moreau riu de sua expressão. As pessoas adoram um escândalo, especialmente quando desafia o sistema. Mas prefiro fatos.
Ele entregou a Lily um prato de degustação. Então me diga, o que acha deste prato? Seu coração acelerou. Todos ao redor pararam para observar. Pegou o garfo, provou a comida e fechou os olhos, analisando cada sabor. Respirou fundo e disse, confiantemente, o prato é tecnicamente impecável, mas é previsível. O molho é clássico, mas falta um pouco de frescor. Talvez um toque cítrico para equilibrar a riqueza. Silêncio. Lily prendeu a respiração, esperando risadas ou olhares zombeteiros. Mas Moreau sorriu. Interessante. Ela piscou, interessante. Como? Ele devolveu o prato ao garçom e cruzou os braços. Porque você está certa. Mais silêncio. Desta vez não havia olhos zombeteiros. Havia respeito. Dylan sorriu, satisfeito. Eu te disse que ela era boa. Moreau assentiu, parecendo impressionado. Mademoiselle Collins, acompanharei sua carreira com grande interesse. Ele se afastou, e Lily finalmente expirou, sem nem perceber que estava prendendo a respiração. Dylan inclinou-se perto dela e sussurrou, agora eles sabem que você não está brincando. Ela não sabia se sentia alívio ou se mais peso estava sobre seus ombros. Mas, pela primeira vez, sentiu que havia vencido uma batalha. O problema era que, quando você começa a vencer um jogo perigoso, as pessoas jogam mais sujo. E Lily não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Se quiser saber a verdade sobre Dylan Scott, venha ao bar do hotel. 15 horas, sozinha. Ela franziu a testa. Que diabos era aquilo? Imediatamente encaminhou a mensagem para Dylan, mas a resposta foi rápida e inesperada. Não vá. Lily olhou para o telefone, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Se Dylan não queria que ela fosse, significava que havia algo ali, e ela precisava descobrir. Então, às 15 horas, estava no bar do hotel, esperando. Então Madeleine apareceu. Oh, então você veio. Lily cruzou os braços. Estou curiosa. Madeleine sentou-se e pegou uma taça de vinho. Você é esperta, Collins, mas ainda não conhece este mundo. E você acha que vai me ensinar? A loira riu, balançando a cabeça. Não preciso te ensinar nada. Só preciso te mostrar algo. Pegou o telefone, deslizou a tela e virou para Lily. Era uma foto de Dylan, com Madeleine. O que parecia ser um jantar romântico. Lily sentiu o estômago despencar. O que é isso? Um jantar, querida. Você acha que é a primeira mulher que Dylan pega e traz para Paris? Lily pressionou os lábios. O que você quer dizer com isso? Madeleine sorriu, inclinando-se sobre a mesa. Você não entende. Você é apenas um capricho para ele. Lily quis rir. Sabia que Madeleine era manipuladora. Sabia que queria que ela duvidasse de Dylan. Mas, por outro lado, porque ele nunca mencionou Madeleine. Porque nunca explicou qual era o relacionamento deles. Madeleine percebeu a hesitação e sorriu. Vá embora enquanto ainda pode, antes que ele te descarte. Lily levantou-se, pegando sua bolsa. Obrigada pela preocupação, Madeleine. Mas se Dylan quiser me descartar, terá que me encarar e dizer na minha cara. Ela saiu sem olhar para trás. Mas seu coração estava acelerado. Porque pela primeira vez, uma dúvida havia sido plantada. E ela precisava saber a verdade. Naquela noite, quando voltou ao hotel, Dylan estava esperando por ela no corredor. Eu te disse para não ir. Lily cruzou os braços. E eu fui mesmo assim. Seus olhos brilharam com uma mistura de frustração e diversão. Não sei se te admiro ou quero te trancar em um quarto até esta viagem acabar. Boa sorte tentando. Ele suspirou e esfregou o pescoço. O que ela te disse? Lily o observou por um momento antes de falar. Sou apenas um capricho seu. Dylan congelou. Ela percebeu o sutil cerrar de seu maxilar. Mas ele rapidamente recuperou a compostura. E você acreditou? Ela hesitou. Quero ouvir de você. Ele encarou por um longo momento antes de dar um passo à frente. Collins, se eu quisesse qualquer mulher ao meu lado, teria escolhido uma que não me desafiasse o tempo todo. Seu coração deu um salto. Então o que sou para você? Dylan olhou para ela como se a pergunta fosse ridícula. Você é a mulher que me faz quebrar todas as regras que estabeleci para mim mesmo. Lily sentiu o ar lhe faltar. Mas antes que pudesse responder, ele inclinou-se um pouco mais perto e sussurrou. E isso me assusta mais do que qualquer coisa.
Ela ficou sem palavras. Porque de todas as respostas que imaginara, essa era a que ela não esperava. Lily sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que Dylan podia ouvir. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Somente aqueles que chegaram até aqui entenderão. Agora vamos continuar com a história. Ela não esperava aquela resposta. Não esperava que ele fosse tão direto. E, acima de tudo, não esperava que ele a deixasse sem palavras. Dylan Scott, o CEO sério e metódico, acabara de admitir que ela bagunçava completamente sua vida. A pior parte. Lily sabia que ele estava dizendo a verdade. Mas em vez de se sentir feliz, uma onda de confusão a invadiu. Ela nunca planejou isso. Nunca quis se apaixonar por alguém como ele. E agora lá estava ela. Parada na frente dele. Sem saber o que fazer. Dylan olhou para ela como se estivesse esperando uma resposta. Mas ela simplesmente não conseguia falar. Então, depois do que pareceram longos segundos de silêncio, ele deu um passo para trás. É melhor você descansar um pouco. Sua voz era controlada. Mas Lily notou algo diferente em seu tom. Decepção. E isso a atingiu como um soco. Dylan nunca foi de demonstrar emoções. Mas agora, ele se abriu para ela. E ela simplesmente congelou. Sem dizer outra palavra, ele se virou e desceu o corredor. Deixando Lily sozinha com seus pensamentos caóticos. Ela entrou no quarto, trancou a porta e jogou-se na cama. Passando as mãos pelo rosto. O que estava acontecendo com ela? Nunca tiveram um relacionamento sério. Nunca se permitira sentir nada por ninguém. Porque ela sabia. No final, as pessoas sempre iam embora. Essa tinha sido sua vida. Sua vida inteira. E agora Dylan aparecia. Bagunçava tudo. E queria que ela confiasse nele. Era assustador. Mas, ao mesmo tempo, seu coração não queria fugir. E isso a assustava ainda mais. No dia seguinte, Lily tentou agir normalmente. Vestiu-se. Tomou café da manhã sozinha. E foi para o evento gastronômico como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade era que tudo havia mudado. Dylan não apareceu para o café da manhã. Não enviou nenhuma mensagem. E pela primeira vez, Lily percebeu o quanto sentia falta de sua presença. A manhã se arrastou. Assistiu a algumas degustações. Tentou ignorar os olhares dos outros. E fingiu que não estava esperando ver Dylan a qualquer momento. Mas ele não apareceu. Até que, no final da tarde, o inevitável aconteceu. Estava no salão principal. Analisando um prato quando ouviu a voz de uma mulher ao seu lado. Parece que alguém foi deixada de lado. Lily fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Madeline estava lá, usando um sorriso vitorioso. O que você quer agora? Apenas verificando você. Depois da sua conversa com Dylan ontem à noite, ele parece bem distante. Lily cruzou os braços, sentindo o sangue ferver. O que você quer dizer com isso? Madeline deu um sorriso de lado. Oh, querida. Você realmente achou que ele ia correr atrás de você? Dylan não é do tipo que espera por ninguém. Se você não quer jogar o jogo, ele encontrará alguém que queira. Lily sentiu um aperto no peito. Mas manteve a expressão firme. Você parece realmente preocupada comigo. Apenas realista. Ou talvez esteja preocupada porque percebe que, desta vez, Dylan escolheu alguém que ele não pode controlar. Madeline estreitou os olhos. Você não tem ideia do que está falando. Oh, eu tenho. E sabe de uma coisa? Posso não saber para onde isso vai. Mas pelo menos não estou passando meus dias tentando manipular os outros para me sentir superior. Madeline soltou uma risada curta. Você realmente acha que ele se importa com você? Lily conteve a raiva e deu um passo à frente. Sei que ele se importa. Mas, ao contrário de você, não preciso provar nada a ninguém. Antes que Madeline pudesse responder, Lily se virou e saiu da sala, de cabeça erguida. Podia não saber tudo sobre Dylan. Mas sabia que ele não era como Madeline. E de repente percebeu que não queria mais fugir. Queria enfrentar isso de frente. Naquela noite, Lily não conseguia ficar parada. Sabia onde Dylan estava. Sabia que ele estava no restaurante do hotel, jantando com alguns investidores. E sabia que precisava falar com ele. Respirando fundo, pegou um casaco e saiu do quarto, caminhando com determinação até o restaurante. Assim que entrou, o viu.
Dylan estava sentado à mesa principal, conversando com alguns homens de terno. Parecia sério, focado na conversa. Mas então, como se sentisse sua presença, seus olhos encontraram os dela. E naquele momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Lily não sabia se era ela caminhando ou se era ele. Só percebeu quando estavam parados frente a frente, encarando-se em silêncio. Precisamos conversar, ela disse diretamente. Dylan estudou seu rosto por um momento antes de se virar para os investidores. Com licença, cavalheiros. E então, sem hesitar, pegou a mão de Lily e a tirou dali. Caminharam em silêncio pelos corredores do hotel até chegarem à varanda privativa, onde finalmente pararam. O ar frio da noite roçou a pele de Lily. Mas ela não se importou, porque tudo o que importava era o homem parado à sua frente. Dylan colocou as mãos nos bolsos e a observou. O que está acontecendo? Lily respirou fundo. Você estava certo. Ele franziu a testa. Sobre o quê? Sobre mim. Sobre eu sempre fugir. Ele ficou em silêncio, esperando. Lily olhou para o céu por um momento antes de encontrar os olhos dele novamente. Nunca deixei ninguém se aproximar de mim porque sempre tive medo que, no final, as pessoas fossem embora. Mas você, ela engoliu em seco. Você me fez querer ficar. Dylan não se moveu. Mas algo em seus olhos mudou. Tentei-me convencer de que não significava nada. Mas significa. E por mais que isso me assuste, não quero mais fugir. O silêncio entre eles parecia carregar o peso do mundo. Sem dizer uma palavra, Dylan deu um passo à frente e a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de tudo o que fora contido entre eles por tanto tempo. Lily sentiu as mãos dele segurando seu rosto, os lábios pressionando os dela com uma urgência que a fez esquecer de tudo. Esquecer o hotel. Esquecer Paris. Esquecer o mundo. A única coisa que existia naquele momento era ele. Quando se afastaram, o coração de Lily ainda estava acelerado. Dylan apoiou a testa na dela e sorriu levemente. Finalmente. Ela riu, sentindo uma sensação quente no peito. Finalmente. Mas no fundo, Lily sabia. Este não era o fim da história. Era apenas o começo, e ela estava pronta para o que viesse a seguir. Lily não conseguia parar de sorrir. Desde que Dylan a beijou, tudo ao seu redor parecia diferente. Como se, de alguma forma, o mundo tivesse mudado de cor. Nunca imaginou que estaria aqui. Nunca imaginou que se apaixonaria por alguém como Dylan Scott. Mas aconteceu. E pela primeira vez, não queria fugir. Naquela manhã, quando desceu para o café da manhã, Dylan já estava lá, sentado a uma mesa reservada para eles. Bom dia, Collins. Lily sorriu e sentou-se à sua frente. Você está de bom humor, ele inclinou a cabeça. Está surpresa? Ela pegou um pedaço de torrada e deu uma mordida antes de responder. Digamos que seja, incomum. Dylan sorriu de lado e tomou um gole de seu café. Então, como se sente depois de ontem à noite? Lily suspirou, cruzando os braços sobre a mesa. Para ser honesta. Ainda um pouco confusa. Confusa? Nunca fiz isso antes, Dylan. Nunca deixei ninguém chegar tão perto. Ele estudou seu rosto por um momento antes de dizer, nem eu. Lily piscou, surpresa. Dylan sempre pareceu tão confiante. Nunca imaginou que ele também pudesse estar entrando em território desconhecido. Então isso significa que estamos. Dylan ergueu uma sobrancelha. Juntos, ela respirou fundo. Sim, ele deixou a xícara de café de lado e olhou diretamente nos olhos dela. Se você quiser, Collins, ela sorriu. Eu quero. Dylan inclinou-se sobre a mesa. Ótimo. Então, pegou a mão dela e apertou-a gentilmente. Lily sentiu o coração acelerar. Mas no fundo, sabia que a batalha não havia terminado. O mundo de Dylan não era um lugar fácil. E algumas pessoas não estavam felizes em vê-lo juntos. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo hotel, Lily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Desde o início da viagem, as pessoas sussurravam sobre ela. Mas agora, algo estava diferente. Os olhares eram piores. As expressões mais maliciosas. Então, ao passar pela recepção, ouviu duas mulheres conversando. Você viu as notícias? Sim, é um escândalo. Lily franziu a testa e pegou o telefone. Abriu o navegador. E no segundo em que viu a manchete, sentiu o sangue gelar.
CEO Dylan Scott envolvido em romance escandaloso com ex-funcionária da limpeza. Clicou no artigo. E o choque só aumentou. Segundo fontes internas, Lily Collins, ex-camareira do Hotel Scott, foi levada em uma viagem luxuosa a Paris e promovida sob circunstâncias suspeitas. Fontes dizem que a jovem pode estar usando seu relacionamento com o CEO para subir na vida. Lily sentiu a respiração acelerar. O artigo não era apenas fofoca. Era um ataque direto. Então seu telefone vibrou. Dylan, onde você está? Ela engoliu em seco e respondeu, na recepção. Minutos depois, Dylan apareceu. Mas não parecia nada feliz. Estava segurando o telefone. E o olhar irritado em seu rosto dizia tudo. Vou descobrir quem fez isso. Lily soltou uma risada sem humor. Você realmente precisa descobrir. Dylan franziu a testa. O que você quer dizer? Ela cruzou os braços. E isso tem o nome de Madeleine escrito por toda parte. Ele pressionou os lábios. Eu imaginei isso. Lily respirou fundo. Sabia que as pessoas falariam. Mas isso é diferente. Dylan pegou a mão dela. Eu cuidarei disso. Ela o olhou nos olhos. Como? Ele sorriu levemente. Do meu jeito. Naquela noite, Dylan convocou uma coletiva de imprensa no hotel. Quando Lily entrou na sala, viu repórteres por toda parte. Flashes disparando, câmaras gravando. Nunca se sentira tão assustada na vida. Mas então, viu Dylan no palco, firme, inabalável. Pegou o microfone e começou. Sei que muitos de vocês estão aqui por causa dos rumores sobre mim e Lee. L.Y. Collins. Então deixe-me esclarecer algo. A sala inteira ficou em silêncio. Dylan olhou diretamente para as câmaras. Lily Collins não foi promovida por causa de um relacionamento comigo. Ela foi promovida porque tem um talento inegável e porque provou repetidamente que merece seu lugar neste mundo. Lily sentiu um nó na garganta. Dylan continuou. E para aqueles de vocês que acham que isso é algum tipo de escândalo, eu não me importo. Os repórteres trocaram olhares surpresos. Nunca tive medo da opinião pública. E não vou começar agora. Ele olhou para Lily. Escolhi estar com ela. E não vou me desculpar por isso. Lily sentiu os olhos arderem. Dylan acabara de arriscar tudo por ela. E naquele momento, ela percebeu. Não importava o que dissessem. Não importava o que tentassem fazer. Eles enfrentariam isso juntos. Quando a coletiva terminou, Dylan caminhou até ela. O que você achou? Lily riu, sentindo o coração acelerar. Você é completamente louco. Ele sorriu. E você ainda está aqui. Ela segurou o rosto dele nas mãos e disse sem hesitar, sempre. E então, sem se importar com os flashes ou quem estava assistindo, ela o beijou. Porque pela primeira vez, Lily sabia que pertencia àquele lugar. E ninguém a tiraria dali. Lily nunca pensou que sua vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Algumas semanas atrás, era apenas uma funcionária da limpeza, trabalhando durante o dia e cobrindo turnos noturnos para pagar as contas. Agora estava em Paris nos braços de Dylan Scott. Seu nome estampado nas manchetes como uma mulher que conquistou o CEO bilionário. O que antes parecia um sonho distante era agora sua realidade. E ela não tinha arrependimentos. Na manhã seguinte à coletiva de imprensa, Lily acordou com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de Carla, da equipe do hotel, de números desconhecidos. Alguns a parabenizavam. Outros atacavam, chamando-a de oportunista que apenas teve sorte. Mas nada disso importava. O que importava era que, pela primeira vez, ela não se sentia sozinha. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Dylan sentado a uma mesa reservada para eles, como sempre. Mas desta vez ele parecia diferente, mais relaxado. Você dormiu bem? Ele perguntou quando ela se sentou. Lily pegou uma xícara de café e sorriu. Melhor do que nas últimas noites. Aposto. Seu nome está em todos os jornais. Ela revirou os olhos. Você não precisava fazer aquela coletiva, sabe? Ele inclinou a cabeça. Precisava. Lily suspirou, pegando um croissant e dando uma mordida. Você sempre gosta de complicar as coisas, não é? Dylan sorriu. Sempre. Ela balançou a cabeça, rindo. Mas seu sorriso desapareceu quando viu uma figura familiar entrando no restaurante. Madeleine, a loira, parecia impecável como sempre. Mas seu olhar estava mais frio do que nunca.
Caminhou direto para a mesa deles e parou ao lado de Dylan. Podemos conversar? Dylan tomou um gole de seu café e ergueu uma sobrancelha. Se for mais um dos seus discursos, não estou interessado. Madeline forçou um sorriso e olhou para Lily. Não é um discurso. Só quero esclarecer algumas coisas. Lily cruzou os braços. Oh, agora você quer conversar? Depois de tentar arruinar minha reputação publicamente, Madeline suspirou. Lily, entenda. O que eu fiz não foi pessoal. Lily soltou uma risada incrédula. Ah, sério? Espalhar mentiras sobre mim para o mundo foi apenas um pequeno detalhe. Madeline pressionou os lábios. Não eram mentiras. Eram verdades inconvenientes. Dylan recostou-se na cadeira. Madeline, se tem algo a dizer, apenas diga. Ela respirou fundo e olhou diretamente para Lily. Você mudou as regras do jogo. Este mundo não aceita mudanças facilmente. Mas mesmo que tenha vencido esta batalha, precisa entender que sempre haverá pessoas tentando te derrubar. Lily manteve o olhar firme. Então, basicamente, você está me dizendo para ter cuidado. Madeline assentiu. E para se preparar. O que aconteceu agora foi só o começo. Dylan levantou-se, seu tom firme e resoluto. Lily não precisa se preocupar com nada. Ela não está sozinha. Madeline olhou para ele por um longo momento, depois recuou. Boa sorte para vocês dois. E com isso, ela saiu. Lily soltou o ar que não percebeu que estava prendendo. Dylan pegou a mão dela sobre a mesa. Você está bem? Ela olhou para ele e sorriu. Sim, porque sei que não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. Ele apertou sua mão de volta. E naquele momento, Lily sabia que nada poderia derrubá-los. O último dia em Paris passou voando. Lily e Dylan participaram de mais eventos, conheceram mais pessoas. E lentamente, percebeu que não era mais vista como uma intrusa. As pessoas estavam começando a respeitá-la. Na última noite, Dylan a levou para jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O ambiente era elegante, a comida impecável. Mas Lily estava mais interessada no homem à sua frente do que em qualquer outra coisa. O que acontece quando voltarmos para casa? Ela perguntou. Dylan segurou sua taça de vinho e olhou para ela por um momento antes de responder. Você quer voltar para o hotel? Lily hesitou. Sempre trabalhou duro para conquistar seu espaço. Mas agora, sua vida havia mudado. Adoro o que faço, mas acho que estou pronta para algo novo. Dylan sorriu. Então tenho uma proposta. Ela ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Ele pousou a taça na mesa e pegou a mão dela. Trabalhe comigo. Não como funcionária do hotel, mas como minha parceira. Você tem talento, Lily. Podemos criar algo juntos. Seu coração acelerou. Está falando sério? Nunca digo nada que não queira dizer. Ela respirou fundo. Era um grande passo. Mas olhando em seus olhos, sabia a resposta. Eu aceito. Dylan sorriu. Ótima escolha. Eles brindaram. E naquela noite, Lily sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O avião pousou de volta na cidade, e Lily respirou fundo ao sair do jato particular. Estava de volta à realidade. Mas sua realidade era diferente agora. Ao entrarem no carro, Dylan pegou sua mão. Está pronta para começar este novo capítulo? Ela sorriu. Nunca estive mais pronta para nada na minha vida. Ele a puxou para um beijo profundo, e Lily sabia. Seu destino nunca foi apenas limpar quartos de hotel. Seu destino era ao lado de Dylan. Lily nunca imaginou que sua vida daria uma reviravolta tão grande. Do trabalho árduo como funcionária da limpeza a se tornar uma especialista no mundo da gastronomia, ao lado de um dos homens mais poderosos da indústria. E acima de tudo, nunca imaginou que se apaixonaria no caminho. Nos últimos meses, seu relacionamento com Dylan só se fortaleceu. Trabalharam juntos, viajaram para diversos eventos internacionais e criaram um projeto inovador dentro do Império Scott Hotels. Mas acima de tudo, tinham um ao outro. E isso era tudo que Lily precisava. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Porque Dylan Scott ainda sabia como surpreendê-la. E naquela noite, ele estava prestes a provar isso. Era uma noite especial. Lily e Dylan estavam em um restaurante luxuoso à beira-mar, um dos lugares mais bonitos que já visitaram juntos. Luzes suaves iluminavam a mesa reservada para eles, e uma brisa quente tocava sua pele. Lily olhou para Dylan, sorrindo.
você está excepcionalmente quieto. Ele segurou sua taça de vinho e a observou por um momento, antes de dar um pequeno sorriso. Talvez porque esteja esperando o momento certo, ela franziu a testa. O momento certo para quê? Dylan apenas balançou a cabeça. Apenas espere. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, um violinista apareceu no restaurante e começou a tocar uma melodia suave. A música era linda. Romântica. Lily olhou ao redor, sentindo o coração acelerar. Algo estava diferente naquela noite. Então, Dylan pegou sua mão. Collins. Ela se virou para ele, surpresa ao ver que seu olhar estava mais intenso do que nunca. Você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Lily riu. Difícil esquecer. Eu estava dormindo no seu banheiro. Dylan sorriu. Sim, e naquele momento soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O coração de Lily deu um salto. Dylan. Ele se levantou e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Lily prendeu a respiração. Todos os convidados no restaurante ficaram em silêncio. Dylan ajoelhou-se na frente dela. Você me desafiou desde o primeiro dia. Você me fez rir quando pensei que tinha esquecido como. Você me mostrou que a vida é muito mais do que trabalho e status. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Não sou o homem mais fácil do mundo. Mas se é uma coisa que aprendi desde que você entrou na minha vida, é que não quero um futuro sem você. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Lily Collins, você quer casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Seu coração acelerou. Seu mundo inteiro estava girando. Mas no meio de tudo isso, havia apenas uma resposta que fazia sentido. Sim, Dylan sorriu, pegou a mão dela e colocou o anel em seu dedo. Levantou-se, segurou o rosto dela nas mãos e a beijou com toda a emoção que sentia. O restaurante explodiu em aplausos. Mas Lily só conseguia senti-lo, ele e o amor que preenchia todo o seu coração. 2 meses depois, Lily estava caminhando pelo corredor de um jardim florido, vestida de branco, segurando um buquê de flores nas mãos trêmulas. O casamento aconteceu ao ar livre, em uma propriedade particular com uma vista deslumbrante para o mar. O sol dourado estava se pondo no horizonte, criando uma cena saída de um conto de fadas. E no final do corredor, lá estava ele. Dylan, vestido em um terno elegante, com um sorriso suave e um olhar cheio de amor. Lily sentiu as lágrimas virem antes mesmo de chegar ao altar. Cada passo que dava era uma lembrança da jornada que fizera para chegar até ali. Onde começou. O que teve que enfrentar. E como, contra todas as expectativas, o amor encontrou uma maneira de transformá-la. Quando chegou a Dylan, ele pegou sua mão e sussurrou, você está linda. Ela sorriu. E você está oficialmente preso a mim para sempre. Ele riu baixinho, apertando a mão dela. E não poderia estar mais feliz com isso. A cerimônia foi emocionante. Trocaram votos sinceros, promessas de amor eterno. E no final, o oficiante anunciou, eu os declaro marido e mulher. Dylan não esperou um segundo antes de tomá-la nos braços e beijá-la profundamente. Os convidados aplaudiram, jogando pétalas de flores sobre eles, e Lily sabia que este momento ficaria gravado em sua memória para sempre. 2 semanas após o casamento, Lily estava no quarto, olhando para um teste de gravidez. Piscou algumas vezes. 2 linhas. 2. Seu coração acelerou. Oh meu Deus! Estava grávida. Uma mistura de choque e felicidade a dominou completamente. Ela e Dylan teriam um bebê. Quando ouviu a porta do quarto se abrir, virou-se rapidamente e viu Dylan entrando. Collins, você precisa ver isso. Acabei de receber um convite para... Ele parou quando notou sua expressão. Franziu a testa. O que há de errado? Lily respirou fundo. Então pegou o teste e mostrou a ele. Dylan olhou para o objeto em sua mão, piscou algumas vezes e franziu a testa, sem entender. Mas então seus olhos se arregalaram. Isso é... Lily sorriu. Sim. Por um momento, ele ficou parado. Então, deu um passo à frente, segurou o rosto dela nas mãos e a beijou com uma emoção indescritível. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos. Vamos ter um bebê. Lily riu, sentindo a felicidade transbordar dentro dela. Vamos. Dylan envolveu os braços ao redor dela, segurando-a gentilmente. Eu te amo, ela sorriu, descansando a cabeça no peito dele. Eu também te amo. E naquele momento, ela sabia que este era apenas o começo de uma nova aventura. Uma nova fase de amor,
crescimento e felicidade. Mas desta vez, não eram apenas ela e Dylan. Agora, era uma família. O que você achou da história de Lily e Dylan? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria a esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E sinta-se à vontade para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.